para que tudo se vá bem, precisamos da direção do Santo Espírito de Deus. Muito bem, meus prezados amigos, nesta manhã, a palavra de Deus, quero tomar por base um assunto muito conhecido na poderosa palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a começar pelo versículo de número 11. Esse assunto aqui desta manhã vai nos falar sobre uma parábola de Jesus, sobre um pai de família. Tem por título a parábola do filho pródigo. Meus prezados amigos, um pródigo é uma pessoa que não está muito preocupada com a vida. Uma pessoa considerada um pródigo é uma pessoa que não está muito aí para a família. Um pródigo é uma pessoa que procura se destacar entre si próprio e não leva o seu pensamento, o seu coração, o seu entendimento a descobrir a verdadeira realidade da vida. Portanto, um filho pródigo, do que vamos falar aqui nesta manhã, é alguém com uma especialidade de uma pessoa gastador, uma pessoa destruidor, uma pessoa que não está nem aí para a vida. Uma pessoa que se interessa que os demais pelejem por ele, batalhem por ele, e ele pega tudo de mãos beijadas, como se diz, tudo fácil, e assim vai viver da sua própria maneira. A palavra de Deus fala aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 11, de um filho pródigo. A Bíblia diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante. Ou longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Meus prezados amigos, esta é a consequência de que estou falando. Esta é a consequência de alguém que traz um título como este jovem, de um filho pródigo, um filho desobediente, um filho gastador, um filho que não está nem aí para as consequências até que elas venham a acontecer. Mas nesta primeira parte, eu quero falar de um pai. Este senhor, ele tinha 2 filhos. O que nós podemos entender que uma família ela é constituída de pais, ou seja, pai, mãe e filhos. Isto é o que já nos declara uma família. Mas nesta manhã, como a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, é isto que custa a muita gente entender a palavra de Deus, é justamente porque procura entender a palavra de Deus materialmente, falando no seu entendimento material. Porém, a palavra de Deus, ela é discernida espiritual. Por isso, nesta primeira mensagem que nós vamos pregar nesta manhã, nós vemos aqui um pai de família e 2 filhos. Então, nós entendemos, pela graça e o Santo Espírito de Deus, que Deus está falando, geralmente, do reino dos céus. Porque quando Deus está a transmitir a sua palavra, meus prezados amigos, Ele não está preocupado com as coisas terrenas, com as coisas diárias, ou seja, traduzido com o crescimento material do ser humano. Não, Deus, ele não se presta a esses entendimentos pequenos que se constituem como pecaminoso diante de Deus, o que é traduzido como ganância ou desejos maiores,
por coisas terrenas ou ambientais. Nós temos exemplos na palavra de Deus, onde alguém, ele cresce o olho, um ditado popular brasileiro, quando alguém almeja a pegar algo que é de alguém particular ou próprio. E a Bíblia considera isto como um pecado da ganância. O orgulho, ele leva as pessoas muitas vezes a entrar por este caminho. E aqui nós vemos um pai de família com as suas respectivas responsabilidades. Porque é isto que acontece, meus queridos. Aleluia, na vida de um pai de família. O pai de família, ele é um ensinador. Se você nunca imaginou no seu coração, no seu entendimento, de que um pai de família, ele é principalmente um ensinador. Um pai de família, ele tem as suas qualidades para que possa conduzir uma família bem. Ele é um educador, ele é um protetor, ele é um organizador. Portanto, um pai de família, ele ocupa vários espaços no dia a dia. E acima de tudo, ainda além do mais, ele está sempre em alerta. Alerta em que, pregador? Alerta em todos os sentidos da sua família. É por isso que muitas coisas vão acontecendo na terra, porque muitos relaxam, ou muitos não têm domínio próprio, ou muitos não ensinaram aos seus filhos, não tiveram responsabilidade com a sua família. E o que acontece mais adiante é quando esta família vai crescendo, vai tomando entendimento, ela muitas vezes não tem o exemplo do pai, ele não tem exemplo muitas vezes, dentro da sua própria casa, para se conduzir bem nesta terra. Porque muitos só imaginam, meus queridos, em construir uma família, mas é o que está acontecendo nos dias de hoje. Constrói uma família hoje, e amanhã abandona esta família, e abandona esta família, e os filhos ficam mais que largados. E é necessário muitas vezes a consciência deste pai, tão distanciado da compreensão de Deus e da palavra, é necessário a própria mãe levá-lo à justiça, para que a justiça obrigue a ele a contribuir, a agir com as suas responsabilidades. Portanto, aqui nós vimos nesta manhã um pai que estava a cuidar da sua família. E esses dois filhos, eles vão crescendo como em todo o lar, em toda a família. E de repente, um deles, ele toma uma decisão, digamos que precipitada. Ao primeiro passo, ao primeiro momento, parecia não ser uma decisão precipitada, porque é justamente isto que acontece, meus queridos. O ser humano tem tendência a querer viver a sua própria vida, e muitas vezes não tem um respaldo bíblico. Estava conversando com um moço que parou aqui há pouco, fui lhe entregar um folheto, e ele fez questão de também me entregar um folhetinho com uma foto de uma imagem chamada Santo Expedito. Agora aqui nós vemos, meus queridos, a palavra de Deus não é suficiente. O que vai fazer uma foto? Qual é o poder ou o domínio que tem uma foto? Então o rapaz me entregou aqui há poucos instantes uma foto de uma imagem denominada Santo Expedito, e eu estou com ela ali guardada. E ele, depois que me entregou esta foto,
e eu entreguei um folheto primeiramente a ele da palavra de Deus. Então ele já começou a falar palavras vãs e até que agressivas. É isto que dá, meus queridos, quando alguém transporta no seu coração uma religião, quando alguém transporta no seu entendimento que uma foto ou um nome aqui na terra vai resolver o seu problema. E outro parou ali e falou para mim que ele tem uma Bíblia em casa e levou o meu folheto que entreguei para ele, mas ao mesmo tempo aconselhei-o para que ele lesse a própria Bíblia, palavra de Deus, que ele tem em casa, porque a própria palavra de Deus nos diz: errais por não conhecer as Escrituras. Como alguém quer ensinar alguém se não conhecem a palavra, se não obedecem o que está na palavra? Como alguém pode educar uma família sabiamente